Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Depois de aprendermos língua portuguesa, matemática com essas professoras maravilhosas, vamos para a aula de história, hein? História e geografia, não é? Mapeando nossos espaços, hein? Comigo, professora Kátia Cristina. Mas eu quero dizer para vocês que eu não estou só aqui, não. Eu estou com a minha companheira Keise Marinho. Bem-vinda, professora Keise. Obrigada, professora Kátia. Olá, estudantes. Estou aqui só esperando a participação de todo mundo, tá? E quero falar que eu estava morrendo de saudade da professora Kátia, minha gente. Ela era do 3º ano, não é, professora Kátia? Isso mesmo. E aí, ela agora está na turma do 1º ano. Na turma do 1º e hoje veio para cá substituindo a professora Sandra, que está dodói, mas que logo volta. Mas, professora Kátia, dizer que é muito bom estar aqui com você, viu? Para mim também é uma satisfação reencontrar, não é? Aqui. E já quero desejar melhoras para a professora Sandra, tá bom? E dentro desse componente, nós vamos estar estudando Recife e seus bairros e vamos mapear nossa cidade, hein? Você já pensou na nossa cidade e nosso mapa? Como é que fica isso organizado, hein? Vamos também entender um pouco das divisões políticas e administrativas, tá certo? E dentro desses componentes nós estaremos visitando vários bairros da nossa cidade. O Recife, ela é repleto de vários bairros. E aí, você conhece o seu bairro? Sabe qual é o seu bairro, o nome dele? Eu acredito que sim, estudantes. E a RPA? A região político-administrativa do seu bairro. Qual é? Você sabe dizer? E aí, professora Keise? Será que esses estudantes já ouviram esse termo, hein? Será que já ouviram? Eu estou curiosa, professora Kátia. Me falem aí se vocês já ouviram falar em RPA. Então, antes de dar início, eu quero chamar o Fala Estudante, porque temos participação de estudantes sobre o nosso bairro. Vamos ouvir? Meu nome é Laís, eu estudo na Escola Municipal Engenheiro Edinaldo Miranda, RPA2. Eu gosto de estudar com os meus amigos. E Laís, a participação aqui, não é? Dizendo que a escola dela é na RPA 2. Já temos a informação de estudantes. Alguns estudantes marcam suas escolas pela RPA, que a escola também faz parte. Olha que curiosidade, hein? Então, o Recife, a nossa cidade, está dividida por RPAs. Então, olha aí o mapinha do lado. São 6 RPAs, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá vendo aí no mapinha? Cada um com sua cor para dar um destaque diferenciado, hein? E você já sabe qual é a RPA da sua escola, não é? Laís falou aí, a RPA dela, ela é RPA 2. E aí, deixa o desafio. Você sabe o significado de RPAs? Já foi dito aqui no início, hein? E aí? Isso mesmo, RPAs são regiões político-administrativas, onde um grupo de bairros se localizam. E ela trouxe aí a RPA 2. E nós estaremos aqui no decorrer da aula conhecendo as RPA e alguns bairros, tá certo? Então, conforme a Lei Municipal 16.293, de janeiro de 1997, o Recife se divide em 6 regiões políticas administrativas, ou, para facilitar, chamamos de RPAs, tá certo? E aí, você sabe qual a RPA do seu bairro? Onde será que você mora, hein? E qual é a RPA do seu bairro? Vamos estar descobrindo. Vou apresentar aqui para você alguns bairros que fazem parte da RPA 1, tá certo? Então, Recife, Santo Amaro, Boa Vista,
Cabanga, Ilha do Leite, Paissandu, Santo Antônio, São José, Coelhos, né, o bairro dos Coelhos, Soledade, Ilha Joana Bezerra. Então, aí eu citei alguns bairros. E você mora em algum deles? Hein? Se você mora, se você observou o nome do seu bairro, você já sabe identificar que faz parte da RPA 1, que está identificada lá no início. E, ao mesmo tempo, o mapinha vem mostrando por ali, não é, a localização. Agora eu trago a RPA 2, também composta por outros bairros. Escutem, fiquem ligadinho para ver se você ouve o nome do seu bairro, para você identificar a RPA dela, hein? Vamos lá, então RPA 2 temos os bairros do Arruda, Campina do Barreto, Encruzilhada, Hipódromo, Peixinhos, Ponto de Parada, Rosarinho, Torreão, Água Fria, não é? Alto Santa Terezinha, Bomba do Emetério, Cajueiro, Fundão, Porto da Madeira, Beberibe, Dois Unidos, Ilha do Retiro. Linha do Tiro, professora. Cadê? Isso Tiro. mesmo, Linha do Tiro. Eita, Ilha do Retiro, nada a ver, hein? Que trocadilho de letras que eu fiz aí, hein? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, essa RPA 2 é composta por bairros diferentes da RPA 1, não é isso, professora Keise? Isso mesmo. Eu sou do RPA 1, professora Kátia, porque eu vi o meu bairro ali na RPA 1. Eu moro na Soledade. E nós trabalhamos na Soledade também, não é? A nossa escola funciona também na RPA 1, não é? Isso. A Escola Municipal para Aulas Digitais. Ela é na RPA 1, não é? Isso mesmo. E para dar continuidade nesse estudo das RPAs, eu vou trazer apenas 3 RPA, tá certo? Então, já falamos 1, 2 e vamos agora para a RPA 3. E aí, você já ouviu o nome do seu bairro em algum desses? Já consegue identificar a RPA? Então, na RPA 3, nós temos outro grupo de bairros, tá certo? E que nós vamos citar agora, Aflitos, Alto do Mandu, Alto José Bonifácio, Alto José do Pinho, né, Apipucos, Brejo da Guabiraba, Brejo de Beberibe, Casa Amarela, Casa Forte, Córrego do Ginipapo, Derbe, Dois Irmãos, Espinheiro, Graça, Guabiraba, Jaqueira, Macaxeira, Monteiro, não é? Nova Descoberta, Parnamirim, Passarinho, Pau-Ferro, Poço da Panela, Santana, Sítio dos Pintos, não é? Tamarineira, Mangabeira, Morro da Conceição e Vasco da Gama. Então, esses bairros fazem parte da RPA 3. Então, eu trouxe aqui e citei, não é? Justamente 3 RPA, RPA 1, 2 e 3, para a nossa aula não ficar tão cansativa e depois a professora Sandra vai dar as outras RPAs, tá certo? Apresentando assim com os bairros, tá certo? E também quero destacar para vocês o seguinte, cada bairro tem sua história. Você conhece a história do seu bairro? Não conhece, precisa conhecer. Eu vou trazer aqui um pouquinho a história do bairro da Boa Vista, tá certo? Por quê? Porque a nossa EMAD, não é, funciona na RPA 1 e no bairro da Boa Vista também, fica bem nessa proximidade. Então, trouxe a curiosidade com o bairro da Boa Vista, porque muita gente vem ao centro da cidade e certamente passa por esse bairro. Então, a denominação Boa Vista, não é esse nome Boa Vista, surgiu devido a um palácio da Boa Vista que foi construído em Recife por Maurício de Nassau em 1643. Olha, muita história para contar, hein? Então, Maurício de Nassau, ele construiu
esse palacete, não é? Para o seu descanso, para o seu momento de lazer, entretenimento, ele poder descansar o seu corpo. E ele ficava lá à margem do Capibaribe, né? Do rio Capibaribe, lá no bairro de Santo Antônio. Então, lá que ele construiu esse palacete, que hoje já não existe mais. Então, não adianta querer conhecer esse palacete, porque já foi desmanchado. Pois é. Então, por conta desse palácio, esse bairro recebeu o nome de Bairro da Boa Vista, tá certo? Devido a essa construção histórica que foi construída. E eu vou pedir para o rapaz abrir a tela aqui, o nosso produtor, para que ele abra a tela, para que vocês possam ver esse palácio que está aí na foto, bem antiga, e possam vislumbrar aí um pouquinho. Olha aí, ó, o palacete. Tá certo? Que hoje já não temos mais ele lá no bairro de Santo Antônio, não é? Ele foi desmanchado e existem outros espaços que foram construídos no lugar. Então, cada bairro, ele tem uma história e marca o seu nome devido a essa história, tá certo? Isso acontece com todos os bairros, bairros de Afogados, Soledade. Se você buscar e pesquisar, você certamente vai encontrar histórias diferentes. Você sabia dessa história, professora Keise? Não, professora Kátia. Muito legal, não é? Gostei. Muito bem. Então, é interessante descobrirmos, não é, os vários espaços. Então, o que verificamos? Um olhar mapeando a nossa cidade. Então, quando tratamos RPA 1, 2 e 3, nós estávamos fazendo esse mapeamento. A divisão político-administrativa e sua lei. Como foi que surgiu e que ela vem assegurada por uma lei, tá? Não é só uma divisão porque quiseram dividir, mas existe uma lei para que se cumpra esse mapeamento. E como surgiu o nome do nosso bairro da Boa Vista? Nós conseguimos aprender também. E vou deixar agora uma atividade e digo que agora é com você, estudante. Pesquise e escreva no seu caderno qual o bairro que você mora. Descubra também qual é a RPA desse bairro. Muitos estudantes, devido aos bairros que eu citei aqui, descobriram qual é o seu bairro. E você? Descobriu qual é a RPA dele? Então, duas descobertas. O nome do bairro e a RPA. Agora você pode pesquisar no Google também e descobrir por que o seu bairro tem esse nome. Qual é a história dele, tá certo? E nos conte, tá certo? Também deixa aqui um QR Code aí para vocês. Entrar no jogo do Wordwall e nele você vai também estar visitando alguns pontos turísticos de alguns bairros aqui da cidade do Recife. Tá certo? Então, tá aí o jogo, o desafio, para que você possa aprender de duas formas. A primeira forma é fazendo a sua atividade. Lembrando que as aulas todas vêm recheadas de desafios e atividades para você realizar. Porque só dessa forma você consegue aprender tudo direitinho, tá certo? E a outra forma que eu estou deixando é o jogo do Wordwall também, para que você possa conhecer e visitar outros espaços, que eu tenho certeza que você já conhece, não é? Se eu perguntar assim, ó, quem nunca foi à praia de Boa Viagem? Não é verdade? Todo mundo conhece. Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Já quero agradecer a professora Keise Marinho. Eu que agradeço, professora Kátia. É muito bom estar aqui, viu? Também quero agradecer a Maria Helena. Obrigado, Maria Helena, por ter deixado nossas aulas acessíveis a todos os alunos, tá certo? Tchau, tchau. Amo vocês, ó.